Depilação definitiva é realmente definitivo? As pessoas falam de laser, falam de luz pulsada, falam de fotodepilação e aquela lâmina e creminho que cai o pelo, enfim, o que é tudo isso, né? Bom, eu vou desmistificar de uma maneira muito simples, de um bate-papo bem fácil para você entender toda essa confusão de definitivo ou não, tá bom? Eu sou a doutora Paula Palma e estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, luz intensa pulsada e laser são máquinas diferentes, com tecnologias diferentes. Uma é mais forte, outra é mais fraca, isso realmente acontece. Uma queima mais a pele, outra queima menos a pele. Uma dá um resultado mais rápido, outra dá um resultado mais lento. Mas as duas, elas, se for uma máquina boa, você consegue de forma definitiva eliminar aquele pelo, tá? O que pode acontecer é, por exemplo, o que aconteceu comigo. Depois acho que foram 12 anos de laser que eu fiz, há 12, 13 anos atrás, mais ou menos, o meu pelo começou a voltar da minha axila. E isso pode acontecer? Sim, mas não é o mesmo pelo, não é a mesma raiz, não é o mesmo bulbo. São estruturas todas novas. O corpo resolveu formar o pelo novamente naquela região. Não chega a ser do jeito que era. Eu lembro que eu tinha um trauma horrível de depilação. Meu pelo sempre foi muito grosso, sempre foi muito escuro, sempre encravou, sempre... Nossa, era uma loucura. Chegava a sair sangue para depilar. Então, eu sofri demais com a depilação. Depois que a gente fez, depois que eu fiz a depilação definitiva, foi uma beleza. E eu vou falar pra vocês, qual foi a diferença? Eu fiz em algumas regiões do meu corpo laser e em algumas regiões do meu corpo luz pulsada, tá? As duas doem um pouco no começo, depois o pelo vai enfraquecendo, depois o pelo vai afinando, e aí você já não sente mais dor. Dá pra diminuir a dor, sim. E assim, eu não vi muita relação com a marca, com a máquina, e sim com o resfriamento. Então, se a gente colocar um gelo antes, ou se a ponteira for resfriada, dá na mesma. Contanto que ela resfrie, amorteça para depois dar um disparo, tá? Como que isso acontece? Na verdade, é uma fototermólise seletiva. A gente está selecionando somente o pelo para queimar através de uma luz. Isso é a confusão de todo mundo. Se por acaso essa máquina tenha energia e potência suficiente para caminhar no pelo escuro, chegar lá no raiz do pelo e no bulbo capilar, se ele caminhar tudo isso, aí sim você matou tudo. Agora, se ele chegar só na superfície, ou se ele chega ali até a raiz, mas a raiz não está próxima do bulbo, que não é na fase do pelo, de crescimento do pelo, que a gente está dizendo que está sendo disparado, não cai. Ou pode até cair, mas ele volta a nascer. Por que isso também acontece? Uma, pode ser a máquina que é fraca. E duas, pode ser que você não esteja na fase correta. E tem como a gente saber qual é a fase correta? Não. Alguns pelos vão estar na fase onde está bem próximo o bulbo da raiz do pelo. E também alguns pelos vão estar mais longe. E tem como a gente saber? Não, não tem. Então, por isso que são várias sessões. Porque se a gente acertasse a fase do pelo, ia caminhar, ia queimar tudo de todos os pelos na mesma fase, tudo de uma vez, uma sessão só, você faria aí a depilação definitiva para sempre. Olha que beleza, né? Mas não é assim que acontece. Então, por isso que a gente vai fazendo aos poucos algumas sessões. E por isso que algumas pessoas, de repente, a gente acaba acertando a maioria dos pelos na primeira sessão. E aí, na primeira sessão, cai tudo, fica uma belezinha, tá? Mas não são todos assim. Então, por isso que algumas pessoas pode ser mais rápido, outras pessoas mais lento. Mas vou falar uma coisa pra vocês. 90% das pessoas que fazem a primeira sessão, 15 dias depois esses pelos caem, que é uma maravilha, você puxa assim com o dedo, é lindo de ver, você fala, por que eu já não fiz isso? Uma sessão que você faça já muda a estrutura ali toda, né? Então, 90% dos casos, você já se alivia muito na primeira sessão, tá? Quantas sessões são necessárias? De 6 a 8 sessões, em média, podendo ser mais do que isso. Eu já tive pacientes que fizeram 20 sessões. Pelo, às vezes, muito fino. O pelo muito fino não suga aquela energia. Se o pelo é grosso, bem escuro, e a pele é bem clara, são contrastes muito grandes, aí a gente consegue colocar bastante energia, vai só no pelo e queima tudo.
Agora, peles mais morenas, pelos mais claros, pelos mais finos, são mais complicados, mas também é possível a gente fazer a depilação definitiva, tá? Então, se você ainda tem pelos, pelo amor de Deus, na época da vida que a gente tá, na época dessa tecnologia, não continue com esses pelos, pelo amor de Deus. Faça da cabeça aos pés, deixe sua sobrancelha, seus cílios e seu cabelo, o resto, arranca tudo, tá? Melhor coisa do mundo. É uma delícia você ir para os lugares, não ter que ficar se preocupando com depilação, tá? E outra dor, né? Depois você nunca mais vai sentir dor, é um alívio. Ah, mas eu tenho pouco pelo. Ah, mas o pouco que tem te incomoda? Se te incomoda, por que você não tira definitivamente, tá bom? Então, ó, essa é a minha experiência dos 12 anos depois que a gente voltou, que eu voltei a ter pelos, né? Então, agora que eu vou começar a refazer, depois que eu terminar de amamentar, eu vou refazer os meus tratamentos, não só a depilação definitiva, tá? Mas lembrando que amamentando a gente consegue também fazer a depilação, sim, tá? Então é isso, pessoal. Qual que é a dúvida? Estou à disposição. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa de dúvida de luz intensa pulsada, laser. Então, às vezes, lembrando só que às vezes a fotodepilação pode ser só uma depilação onde você não tem a morte do bulbo. Então, se a máquina é mais fraca, ela atinge só a parte superficial, tá? A máquina mais forte, ela realmente vai lá e vai atingir o bulbo. E por que eu não uso laser na clínica? Eu não uso laser na clínica pelo simples fato de ser forte demais, tá? Então, risco de queimadura na região. Então, como é que eu vou fazer um laser no rosto enquanto não tiver uma máquina onde eu consiga ficar segura, tranquila o suficiente para que não ocorra queimaduras em demasia, né? Muitas queimaduras no rosto, na pele do paciente, por causa da potência do laser, eu vou continuar com a luz intensa pulsada, que é definitiva, e eu nunca tive nenhum problema com ela, tá bom? Eu amo, eu indico, e se você tiver interesse, me chama que eu te avalio, a gente conversa sem compromisso, e eu tiro suas dúvidas, tá? É um prazer estar aqui conversando com vocês e tirar as dúvidas de vocês. E não acredite que sua dúvida seja besta, seja simples, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida das outras pessoas. E aí? Que dúvida aí você tem? Deixa aí pra mim que a gente vai conversando, tá? Pergunta. Beijo.